mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar-se um instantinho. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a Assunção de Nossa Senhora, Maria que foi elevada de corpo e alma aos céus. Um dogma, uma verdade e a fé que nós, enquanto igreja, professamos. E penso que o Evangelho nos ajuda a entender esse grande mistério da fé e, acima de tudo, nos provoca, naquilo que nós vivemos, a respondermos à nossa fé. Como nós ouvimos, Jesus falava ao povo enquanto alguém, vai dizer no Evangelho, uma mulher se levantou e bendiz a Maria. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus recorda aquilo que ele tantas vezes ensinou. Feliz, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Se a gente se lembra lá no final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica. Certa ocasião, também vai dizer no Evangelho que Maria, sua mãe, também seus parentes o procuravam e queriam falar com ele. E ele disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Podia baixar um pouquinho melhor, por favor? Espera um pouquinho. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? São aqueles que põem em prática a palavra de Deus. Porque quem mais que Maria, ou quem melhor que ela, acolheu a palavra de Deus e vivenciou uma vida concreta, com escolhas. Quando nós olhamos, eu sempre costumo dizer, para a vida de Maria, de São José, que acolheram o projeto de Deus, quando eles foram convidados a participar da salvação, eles não receberam um roteiro de viagem. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se a gente pega desde a anunciação, e depois até Maria, aos pés da cruz, a vida foi acontecendo. E o que nós percebemos de Maria, alguém atenta à vontade de Deus e, sobretudo, disponível em prontidão. E é esse o grande sinal que nós somos chamados, o grande exemplo que nós somos chamados a aprender de Maria. Aquela que escuta a vontade de Deus e, na sua vivência concreta, naquilo que ela faz, procura responder a essa vontade, que muitas vezes é presente. Se a gente se lembra das bodas de Caná, vai dizer que Maria estava presente. Jesus e os discípulos foram convidados, mas Maria estava lá. E ela percebe aquilo que está acontecendo e intercede perto de Jesus por aquele casal. E é o mesmo que ela faz para cada um de nós. Nós estamos celebrando Semana Nacional da Família e encerrando hoje. E nós, enquanto famílias, somos convidados a pedir que ela caminhe conosco, que ela interceda Jesus por nós, para que aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, que nós possamos realizá-lo de acordo com a sua vontade. Ela vai dizer ao servo nas bodas de Caná: fazei o que ele nos disser. E se a gente se lembra da passagem, eles colocaram água, eles tiraram água, mas quem experimentou o vinho. Muitas vezes na nossa vivência do dia a dia pode parecer como muita vida. Levantar de nossas
nossos afazeres, coisas que nós fazemos habitualmente no dia a dia. Mas o modo como nós fazemos diz muito para as pessoas com quem nós convivemos. Quantas vezes nós olhamos para outras pessoas e pensamos: nossa, como aquela pessoa, a vida de oração dela é boa, como a vida de oração dela funciona. Nossa, como aquela família vive bem. E o fato de viver bem não quer dizer que eles não têm problema, não quer dizer que eles não têm dificuldades, mas muitas vezes as dificuldades, os problemas são sustentados e direcionados, guiados pela ação de Deus. Por quê? Porque são sensíveis, porque são atentos à palavra de Deus. Por isso Jesus vai dizer, ele não diminui a importância de Maria. Em outra passagem do Evangelho, alguém vai dizer: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus, apontando para a multidão, diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e cumprem a vontade do meu Pai. E por isso eu digo: Jesus não diminui a importância de Maria, muito pelo contrário, ele vai dizer: você, lá naquele momento, e nós hoje, se nós queremos fazer parte da família de Deus, nós somos chamados a ouvir aquilo que Deus nos fala. Pensando na Semana Nacional da Família, que traz como tema esse ano família, quem tu és? Qual a importância da família? O testemunho da família, a vivência da família, tanto interna, aquilo que nós vivemos enquanto família, quanto externa, aquilo que nós testemunhamos. Se nós somos chamados, provocados por essa resposta, nós somos chamados a aprender com Maria, aquela que hoje, na celebração de hoje, nós celebramos a assunção de Maria aos céus. Maria foi levada de corpo e alma. A graça de Deus nos assume por inteiro, não só a dimensão espiritual, não, mas naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fazemos. Aqui nós somos chamados a ser sinais da graça de Deus presente em nós. E aí você, como pai, como mãe, na profissão que cada um exerce, na vivência que cada um tem, na família, na comunidade, nos ambientes de trabalho, é ali que nós somos chamados a testemunhar. Celebrar a Assunção é justamente isso. Se nós voltamos lá no projeto de Deus, que é da criação, que nos fala da criação de Adão e Eva, e depois Eva, que fechou a ação da graça de Deus, ou se fechou a ação da graça de Deus, porque quis ser igual a Deus. Maria, ela quebra aquilo que era Maria imposto. Eva disse não, Maria disse sim. E nós somos chamados com ela a dizer o sim. E aí Cristo dizia: muitas vezes nós não vamos ver claramente, muitas vezes nós não temos certeza absoluta daquilo que nós fazemos, mas assim como ela, nós somos chamados a conhecer a palavra, a vontade de Deus a nosso respeito e dentro da nossa realidade responder. Como nós somos chamados a conduzir a nossa vida, as nossas escolhas nós fazemos. Eu trabalho lá na fazenda de Padre Ismael e a gente ajuda os nossos irmãos, aqueles que nos procuram, a redirecionar a sua vida. E muitas vezes parece que todo mundo é culpado por aquilo que nós vivemos, menos nós. Eu sempre costumo dizer a eles: a primeira pessoa que tem que querer permitir que a graça de Deus possa agir e interagir na sua vida somos cada um de nós. Pensando no nosso contexto da fazenda, ninguém põe uma arma na cabeça dizendo e diz: você tem que usar agora.
você tem que se perder, você tem que. Não são assim. Mas muitas vezes, aquilo que se vive faz com que se chegue a essa situação. E assim tantas outras situações na nossa vida. E quem é o primeiro e único responsável para mudar isso é a própria pessoa. Assim, também as escolhas que nós fazemos, quando elas nos aproximam ou nos distanciam de Deus. O primeiro e único responsável pela resposta somos nós. Deus nos ama sempre. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Mesmo quando a pessoa às vezes esteja num buraco que parece que não consegue enxergar nada, Deus continua ali. Eu sempre costumo dizer, quando a gente tem um dia nublado, e não parece que o sol não está, muitas vezes ele não nos toca, mas não é porque ele não está lá, ele tem nuvem. Se a nuvem sai, o sol continua brilhando. Assim é Deus na vida de cada um de nós. Ele está sempre presente. Não é Ele que se afasta de nós. Não é Ele que se distancia de nós. Muitas vezes nós criamos obstáculos, criamos dificuldades para que Deus toque a nossa vida. E aí sejam vivências familiares, sejam problemas ou questões pessoais, nós criamos os obstáculos, nós criamos as dificuldades para que Deus se faça presente na nossa vida. O primeiro e único responsável por tirar o lugar, por transformar essas situações somos nós. Celebrar a Assunção de Nossa Senhora é continuar acreditando que Deus confia em nós, porque Ele confiou em Maria. Ele concedeu a ela a graça de conceber, a graça de receber em si o divino. E ela contribuiu com o humano. A nossa relação com Deus, ela é necessariamente humana. Deus quer nos divinizar, mas as escolhas, as opções que nós fazemos, elas acontecem na nossa vida, para que ao longo dessa vida nós queiramos construir uma vida de intimidade com Deus. E às vezes você pode parar, se perguntar, muitas vezes olhar para a sua história e pensar: mas a minha vida, do jeito como está, como é que Deus vai entrar? E aí, digo para você: Deus não olha a melhor como nós estamos. Deus olha para cada um de nós. Maria, como nós sabemos, é concebida sem pecado, sem a mancha do pecado. Nós somos pecadores, mas Deus nos ama do jeito que nós somos e nos convida, mesmo como pecadores, a fazermos as nossas escolhas para construir uma união, uma intimidade com Ele. Isso é ser assumido, isso é ser assumido. A solenidade que nós celebramos hoje vai nos dizer que Maria foi assumida de corpo e alma. E é isso que Ele quer fazer também com cada um de nós. Então, que nós possamos ter vindo para essa celebração com a realidade que nós temos. Eu costumo sempre dizer para os meus da casa: história a gente não muda. História passada, a gente aprende a viver com ela, e a partir dela nós mudamos o presente para mudar o futuro. Aquilo que passou, passou. Só que infelizmente muitas pessoas reviram o lixo da sua vida, reviram o lixo da sua história. Aquilo que é passado não ficar no passado. Nós somos chamados a pensar no hoje e a pensar aonde nós queremos chegar. Celebrar a solenidade da Assunção, Deus nos chama a isso. E por isso Jesus vai dizer no Evangelho: quando alguém exalta Maria, feliz vocês que amamentaram, feliz o ventre que te gerou. E Jesus vai dizer: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então Maria é o que é, não porque foi mãe
causa das suas escolhas, por causa das suas ações. É uma música do Padre Zezinho que nos ajuda a entender muito isso. O Padre Zezinho diz: não é deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus ninguém foi maior. Por quê? Jesus diz: eis que venho para fazer com prazer a vontade do Pai. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então que nós possamos aprender com ela, a todos nós, e possamos permitir que a graça de Deus, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos, nos oriente nas nossas escolhas, para que cada vez possamos viver melhor